Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Agora nós vamos continuar os estudos da predestinação e do livre-arbítrio. E agora nós vamos entrar no assunto do livre-arbítrio, as 5 características do arminianismo, que defende o livre-arbítrio, ok? Peço aos irmãos que orem a Deus, peço confirmação no coração, sabedoria no espírito, estejam com as suas Bíblias abertas e digo aos irmãos já de antemão, sei que muitas coisas aqui, se você está chegando novo, não vai entender muita coisa. Então, muitas coisas que vão ser ditas nesse vídeo aqui tem relação ao vídeo da predestinação Judas Iscariotes aqui no canal. Os irmãos vão lá e podem ver lá o vídeo lá para vocês poderem ter uma noção mais ou menos, ok? Meus amados, o livre-arbítrio que hoje é defendido por outra metade da igreja evangélica, nós vamos começar com a depravação parcial, que diz: defende que todos podem obter a graça divina se quiserem, se tiverem fé em Cristo, e não ofertado a todos, independente da sua aceitação. Isso aqui eu já discordo, até porque isso aqui já desconsidera a importância da vinda de Cristo, da pregação de Cristo, da morte de Cristo na cruz. Então, isso aqui praticamente quer dizer que Jesus veio a debandada, né? Jesus veio assim, Deus olhou assim, vai lá, morre lá pela humanidade lá, e se eles quiserem virem para o reino de Deus, eles têm que ter fé e acabou. Não é assim, é muito importante, tem significado, tem muita coisa importante envolvida na vinda de Cristo, no ministério de Cristo e na morte de Cristo, ok? Então isso aqui já desconsidera, e infelizmente essa parte aqui da depravação parcial, hoje muitas pessoas estão se convertendo à igreja, não ao cristianismo, ok? E é por isso que hoje muitas pessoas não têm fé em Cristo, mas vão para a igreja naquela pregação, naquela promessa de profecia de bens materiais e etc., que a gente vê por aí. Então, para as igrejas que pregam dessa maneira, não tem importância a morte de Cristo. Eu digo até aos irmãos, para vocês verem a tão importante é a missão de Cristo, leiam o Evangelho de João. Ali está tudo que Jesus disse, tudo. E vocês vão ver a tamanha responsabilidade da missão de Cristo e a nossa tamanha responsabilidade de escolher entre o bem e o mal. Lembrando que o livre-arbítrio não quer dizer que você tem que fazer o que você quiser, que você decide o que você quiser e etc., tá? Mas é escolher entre o bem e o mal, tá? Contanto que a condenação que Jesus falou será essa, que a luz veio ao mundo e o mundo amou mais as trevas do que a luz. A segunda característica do livre-arbítrio é eleição condicional, ou seja, acredita que Deus elege somente aqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Você pode ver que o segundo já entra em contradição com a primeira, que já a primeira desconsidera. Mas a segunda, como eu já disse da primeira, tem muita gente que não vai por causa de Cristo, mas sim por causa de pregações falsas, pregações sem raiz. Então, quando fala que aqueles que creem, ou seja, está no presente, então nós já estudamos lá no vídeo da predestinação Judas Iscariotes, em que Deus já tomou conhecimento de todo aquele que será salvo, de todo aquele que vai crer nele, ok? Que vai crer em Jesus Cristo. Então nós agora só estamos manifestando a fé em Cristo Jesus, mas Deus sabe aquele que será salvo e quem não será salvo, tá? Então não adianta nada você falar, olha, eu já estou salvo. Se Jesus fala, persevere até o fim, como diz lá em Mateus 24, versículo 13, ok? Então, quando Jesus fala, e este evangelho, no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por isso que nós temos que perseverar. O Filho da salvação perseverará, guardará os mandamentos de Cristo
e executará, ok? Então aqui na segunda característica já fala do presente, né? Que diz, acredita que Deus elege somente aqueles que creem. Então, se você quiser se converter à igreja, né, você já está convertido a Jesus. Mas o negócio de crer é muito sério, meus amados. É muito sério. Não é simplesmente você se converter a uma igreja, descer as águas numa igreja e ficar de segunda a segunda numa igreja. Não, não é assim. Isso não é conversão. O negócio é muito sério. É muito sério mesmo. Tem gente que está brincando com a palavra de Deus. A terceira característica, expiação ilimitada, que diz: a morte de Jesus foi por toda a humanidade, independente de ter eleitos ou não. Então, meus amados, como eu já disse, Deus sabe aquele que será salvo e quem não será salvo, ok? Mas existe uma significância que em Mateus 22, irmãos, abra suas Bíblias em Mateus 22, versículo 14, que diz: porque muitos são chamados, poucos escolhidos. E em Mateus 24, agora sim, no versículo 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, de repente, meu amado, você está pregando o evangelho para uma pessoa que escolheu ir para a perdição, escolheu não ser salva. Desde o princípio, Deus já tomou conhecimento. Mas, para que aquela pessoa possa ser condenada na própria escolha dela, ela será testemunha da pregação e salvação em Cristo Jesus, ok? Então, Deus expressa o seu amor através do testemunho de Cristo Jesus, para que ela possa se converter, mas ela já escolheu a perdição. Os irmãos podem ter muito mais noção lá no vídeo Predestinação Judas Iscariotes aqui no canal, ok? As pessoas escolheram a perdição, mas mesmo assim elas ouvirão a palavra de Deus, ok? Para que não chegue no dia do julgamento: eu não ouvi a palavra de Deus. Ouviu sim. E a condenação será esta, que a luz veio ao mundo, e o mundo amou mais as trevas do que a luz, ok? A quarta característica, graça irresistível, que diz: é o chamado de Deus para a salvação para qualquer pessoa, mas existindo a não aceitação do chamado. Isso aqui já é 100% concordante, como eu disse para os irmãos na expiação ilimitada. Ou seja, existirá pessoas que não são para a salvação, porque escolheram antes de nascer a não aceitação da salvação de Deus em Cristo Jesus, porque preferiram as trevas do que a luz, ok? Então, são essas pessoas que resistirão ao Espírito Santo, e elas, na sua maldade, na sua escolha que fizeram antes de nascer, mas já nascidos expressam a sua escolha, então eles serão condenados na escolha que fizeram antes de nascerem. Não é presente, ok, meus amados? Não é presente. E a quinta, salvação condicional. O homem, mesmo depois de salvo, pode desviar-se de Cristo, não perseverando na fé e tornar a pecar. Então, meus amados, aqui a gente pode ver que mesmo aquele que guarda a palavra de Deus, que entende a palavra de Deus, que está perseverante, ele também fica fraco na fé. Paulo já expressou isso nas suas cartas, mas ele não desistirá de Cristo. Então a pessoa que não é para a salvação, essa pessoa sim desviará da fé. Eu digo isso a Judas, por exemplo, que era um dos escolhidos e traiu a Jesus. Ele é famoso, né? Como eu disse, ele é famoso porque ele traiu Jesus, né? Mas no fim dos tempos haverão muitos Judas e também muitos Paulos, ok? Se os irmãos não entenderam, os irmãos leem Atos dos Apóstolos, os irmãos vão entender Paulo, que perseguia a igreja e depois se converteu a Cristo Jesus de verdade.
E assim também existirão muitos Judas, que foram chamados, mas trairão por causa do mundo, por causa da ganância do mundo, por causa da hipocrisia, trairão os verdadeiros, ok? E isso aí vai se cumprir em Mateus 24, versículo 9 e 10, ok? Meus amados, espero que os irmãos tenham entendido. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Se os irmãos não entenderam, negativem o vídeo, comentem embaixo, ok? E fiquem na paz.